Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, o melhor professor de história desse podcast, Júnior Feital. E aí, Rafa, e a internet, espero que estejam todos bem. Conosco também a estrela desse podcast, Joana Bonner. Olá, amiga internet, tudo bem? Oi, Rafa, oi, Júnior, como é que vocês estão? Tudo bem, acho, né? Tudo bem naquelas, até né? agora. A gente... Naquela. Tamo aí, vivendo, tamo na atividade. Exatamente, não precisamos nos estender nisso. Mas hoje estamos melhor ainda aqui no Tricotando, recebendo a convidada especial, porque a gente já tá, inclusive daqui a pouco eu vou falar, mas primeiro, quem é que tá aqui? É a mestre, não ia ser agora, mas é a mestre Jay. Mestre Jay Jay Carrilho, tudo bem, Jay? Fica à vontade no Tricotando, viu? Oi, pessoal, oi, internet, tudo bem? Eu sou a Jay Carrillo, tô aqui hoje pra bater um papinho com vocês. Exatamente, fica à vontade de novo, assaltar a geladeira, colocar o pé no sofá, tudo aí. Não tem muita formalidade aqui no Tricotando, não. E a Jay tá aqui porque a primeira coisa, a produção já chegou aqui, ó, Júnior. A produção não deixa eu esquecer as obrigações, né? Porque não é bagunça, calma. A produção tá mandando falar porque a gente tá com esse primeiro episódio aqui da campanha, a campanha mais esperada de março, hein? Março é mês de aniversário de pessoal daqui, da equipe do Tricotando, não sei quem. Também é aniversário do Tricotando, hein? O Tricotando nunca comemora aniversário em março. Mas o evento mais esperado é o podcast é delas 2021, essa campanha maravilhosa que ajudou o Tricotando a ficar muito melhor porque trouxe Joana Bonner. Que alegria! E a gente participa sempre com muita felicidade, né, de contribuir para essa campanha maravilhosa criada pela Domênica Mendes e o Sr. Basso. E qual é que é da campanha para amigo internet desavisado que nunca ouviu? O podcast é delas foi criado, se eu não me engano, em 2017, eu vou deixar o link do site oficial, e é uma campanha que visa divulgar, difundir, chamar mais mulheres para essa mídia maravilhosa, que é o podcast. Afinal, o ano do podcast no Brasil, hein? Não é, Ju? Acho que é, né? Todo ano. Sim, desde é 2017. esse ano confirmado. Confirmou, é isso, né? Pois é. Então todos os podcasts que participam, né, são incentivados a convidar mais mulheres, e se não tiver, né, mulheres, chamar uma ou duas ou três, enfim. Podcasts nascem dessa forma e é uma campanha maravilhosa. A gente tem muito orgulho em participar desde sempre aqui. Não é Júnior que está desde o começo comigo. Prazer, cara, e incentivar mesmo, né, cara, a participação e que as mulheres ocupem mais essa mídia também. Tá precisando, né? E eu posso afirmar com toda certeza que esse tipo de ação faz toda a diferença. Isso. Oi, olha eu aqui. Yeah! Não, e tá precisando, né? As mulheres têm que tomar tudo. Já deu errado aí com os homens. Já tem 2021 anos de coisa errada. Mas, é isso. Um pouco mais, hein? O Rafa, deixa ele contar. Tô contando na idade do Jesus lá, enfim. Bom, o podcast é delas, tá aí no link pra você pegar e saber mais. Nas redes sociais você coloca a hashtag o podcast é delas 2021 e vai ver que vai ter muita coisa legal aí, com certeza. E por isso que a Jay tá aqui, mas não é só por isso. Porque ela é uma especialista, ela vai contar pra você agora quem ela é na fila do pão, na fila da balada. O nome dela tá na lista VIP. Não é qualquer coisa, não é, Jay? Olha, na fila da balada eu acho que não, mas na fila do pão, pra pegar aquele pãozinho na chapa com manteiga, daí eu tô. Importante. Com certeza. Na balada você não me encontra. Mas enfim, eu sou física pela Unicamp, não educação física, física mesmo. Eu terminei agora minha faculdade, acabei de entrar no mestrado. Meu mestrado é sobre gênero na ficção científica, no ensino de física. E eu falo bastante sobre física e muita divulgação científica.
Boa. E também fala dos seus podcasts, né? A Jay tá envolvida em uma produção maciça na internet. Que eu saiba que tem 2. Não sei se tem mais. Eu tenho só 2. Eu acho que se eu participar, eu não consigo. Não dou conta de participar de mais nenhum. Entendo. Eu guardo pra participações especiais, assim. Eu trabalho no Mundo Freak. Eu trabalho no Mundo Freak como na parte de conteúdo. Sou eu que coordeno as pautas do Mundo Freak. Também temas. Eu que tô lá junto com o Andrei organizando tudo isso. Também sou participante do Mundo Freak. O Mundo Freak, ele fala de casos insólitos. Eu geralmente participo dos episódios de alienígenas, porque eu tô ali como cética falando da física. E dos de crimes. E dos de crimes porque eu sou basicamente obcecada por crimes reais. Eu gosto muito. Quando eu não estou consumindo coisas de física, quando eu quero, tipo, pensar em outra coisa, eu acho que o que eu mais consumo mesmo é crimes reais. Então eu tô mais ou menos aí nesse tipo de episódios do Mundo Freak. O Mundo Freak, ele fala sobre ocultismo, fala sobre casos insólitos, alienígenas, cultura em geral. Esses dias a gente falou um pouquinho sobre A Cidade Invisível, né? O seriado que saiu em stream. E eu também participo do Intervalo de Confiança. Daí esse já é mais voltado pra ciência, é onde eu trabalho como divulgadora científica. Eu trabalho bastante no spin-off que a gente tem que se chama Influencers da Ciência. Então a gente fala um pouco sobre as fofocas da ciência, sobre as tretas da ciência. E eu gosto muito de trazer as mulheres que fizeram ciência e que foram apagadas da história, né? Maior parte delas. E o Intervalo de Confiança, ele é sobre ciências de dados. Então eu tô lá com a parte mais pesada da física. Boa, eu ouvi lá, realmente a Jay conta as tretas do pessoal lá, os físicos, é bom que ela conta como se, né, é uma treta moderna, só que no início da ciência e outras coisas. Indico muito Mundo Freak, inclusive você citou aí Cidade Invisível, citou o Andrei, citou Mundo Freak. Vale aqui a gente lembrar que o Andrei participou com a gente aqui, né, Jô? Inclusive, sim, um episódio que também está relacionado ao Cidade Invisível, porque foi o nosso campeonatinho de Halloween, que a gente fez uma batalha ali de criaturinhas do horror, do terror. Criaturas fantásticas. Tinha um pessoal lá do Cidade Invisível, tinha um pessoal Alien também, enfim. O pessoal amigo internet aí pode gostar, inclusive, talvez. O grande vencedor é nacional. Jô, você deu spoiler do campeonato. Não, só falei que é nacional, não falei que Pois é, vai lá conferir, vai estar linkado tudo isso aí que a gente falou aqui agora, que eu sei que você não conseguiu anotar tudo de uma vez, é difícil, é complicado, no link aí da publicação vai ter tudo. E por último, mas não menos importante aqui, o recado final da produção, que é o quê? Se você quiser e puder, a gente tem uma campanha, né, de apoio ao Tricotando aí, rodando no PicPay e no apoia.se. A partir de R$ 1,99 você consegue recarregar os nossos carretéis aqui, né, deixar tudo cheio de linha pra gente continuar seguindo firme e forte. Quando a gente precisa trocar de agulha, pra esse ponto que a gente usa. Exatamente. Tá tudo lá essas informações. E você que não pode, eu entendo, tá difícil pra todo mundo, você consegue ajudar a gente de forma gratuita. Sim, você pode, por favor, mandar mensagens, e-mails, poemas, contos, o que você quiser. Abra seu coração, tricotandocast@gmail.com, ou entrar em contato com a gente no Twitter, @tricotando_cast, ou no Instagram ou no Facebook, de acordo com a sua preferência, não sei quem ainda usa Facebook, @tricotando. Zuckerberg ele usa ainda, eu acho, mas... Quê? Marquinhos Zuckerberg nem ele usa, gente. Imagina, você acha? Ele só colhe o dinheiro só. Só passa a sacolinha, né? Manda mensagem pra gente que a gente tá te esperando, a gente adora. E você pode também, por favor, espalhar nossa palavra por aí, se você não puder contribuir financeiramente. E se você puder contribuir financeiramente e também falar sobre a gente por aí, melhor ainda. Exatamente. E trazer um cafezinho aí. Boa. E o Júnior tem que falar alguma coisa aqui que eu não sei o que é exatamente. Fala aí, Júnior. Cara, mandar um abraço pro nosso apoiador, Rodrigo Coelho, né, parceiro das antigas, e agradecer a participação. Nossa.
Tá bom, com esse abraço natural do Júnior. Não, você viu o que o João falou, né? A gente vai aqui antes, só dar um gostinho. O amigo internet já viu descrição, publicação, mas a gente vai falar hoje de futuro. Ou de passado, não sei. Hoje a gente vai falar aqui de assistentes virtuais. Que a gente vai falar de futuro, passado, se a gente tá andando com isso ou não. E se isso tem alguma coisa a ver com questões de gênero. Será que o sexismo tá incluído nisso daí? A tecnologia? A Jay já deu um toque ali, ó. As mulheres sumiram da tecnologia. Tudo isso a gente vai falar porque é uma coisa do nosso dia a dia. Pode influir aí no nosso futuro. E a gente tem que ficar atento a essas questões, como é uma das diretrizes aqui do Tricotando, né, Júnior? A gente também não é só bobagem, não. Então, depois da nossa vinheta aí, vamos discutir um pouco. Você não é só bobagem. Não é só. Tricotando. Co. Tri. Tricotando. Tan. Do. Tricotando. Tri. Tricotando. Começando aqui, hein, a pauta de hoje é isso aí, assistente virtual, a gente sabe muito bem quem são. Porque não tem mais como fugir, né, Júnior? Siri, Google, a mulher do... A gente fala a mulher do Google. É verdade. Alexa, quem mais? Cortana. A gente também tem os produtos nacionais, né? Tem a Lu, do Magazine Luiza, tem a Nath Natura. Tem a Aura da Vivo também. Isso. Eu não conhecia essa. Tem a Bia do Bradesco, agora tem uma que chama Bia também. Pois tá cheio. E como eu disse, né? Já virou uma questão do nosso cotidiano. A gente aprendeu a lidar com elas, assim como a gente aprendeu a lidar com outros acontecimentos e tendências tecnológicas que chegam e a gente incorpora no nosso dia a dia e às vezes não para muito para pensar. Nessa que é a principal questão de hoje. Vou já começar com o Júnior Feitosa. Você já tinha reparado, Júnior, que coincidentemente ou não, todos esses assistentes virtuais aí, ou pelo menos 95% deles são mulheres? Rafa, na verdade eu sigo um filósofo que tem uma frase célebre que é não dar atenção para robô. Opa, isso aí é importante também, viu? Mas é que eu não consigo muito interagir, eu me sinto meio mal, sabe? Conversando com o aparelho. Na verdade, eu me sinto meio idiota, sabe? Então eu não consigo usar, mas já que você tocou no assunto, é impressionante, né, cara? Eu não tinha percebido, não. Eu não tinha me atentado pra isso, né? Esse predomínio de vozes femininas como assistentes. Depois que parei pra dar uma olhada na pauta, que eu fui ler, eu falei, caraca, é mesmo, né, cara? E como é que é impressionante essa prevalência. Não tão impressionante assim, porque... Mas eu não tinha reparado, não. Foi bastante surpresa pra mim. E você já comentou que não usa muito, mas dessas aí vocês têm qual? A mulher do Google só? Cara, pois é, com a mulher... Gente, como é que chama a mulher do Google? Não chama mulher do Google. Não tem nome, né? Não tem nome. Mas a gente fala a mulher do Google no dia a dia. Eu falo mesmo, é triste mesmo. Não, na verdade, não sei. Mas é a única que eu interajo, porque não tem jeito, né? Como é que você vive sem o Google? É difícil. Ela sabe de tudo, né? Oh. E você, Jô? Percebeu isso antes e quem que você tá conversando aí? Sim, percebi isso antes e eu acho muito sintomático o Júnior não ter prestado atenção nisso, porque faz todo sentido. Não, Jô, é que eu não dou atenção pra nenhum robô. Não, mas você sabe da existência deles. Mas realmente eu não... Né? Mas é muito fácil esse apagamento que existe, né? De mulheres que servem. Mas isso a gente vai aprofundar mais adiante. Daqui a pouco. Então eu achei muito significativo essa sua fala. E eu não uso nenhuma. Assim, eu acho que realmente aspas, mulher do Google. E eu também não uso, porque eu não uso o tal do ok, Google. Eu só... Não, também não. Também. Eu só
sei lá, uso busca no Google e o Translate e só. Pouca coisa, né? Até cogitei aqui uma Alexa, mas não sei, acho que o custo-benefício ainda não tá, Alexa, me atraindo. A Amazon fica querendo toda hora, né? Oh, toma aqui uma Alexa, né? Fica então, toda aqui, frete grátis. Empurrar, né? Né? Você já viu alguém pesquisar no Google falando OK Google? Já. Caraca. Bastante. Uau. Tem bastante. Só pra comentar aqui antes da Jay também, eu percebi isso antes porque é uma coisa que eu escuto muito podcast, né? Então, e felizmente podcasts femininos, então eu vi esse apontamento bem antes aí das mulheres que eu gosto de escutar, e aí você também toma essa que o Júnior descreveu, né? Você fala, putz, pior que hein, né? Aí você, começa a ver em todo lugar. Mas já tem um tempinho que eu tinha sacado isso. E aí você vê como vai reverberando, porque é uma coisa que a gente pode comentar mais pra frente, mas chega no dia a dia nosso e passa um tempinho, ninguém mais lembra, né? De comentar, de questionar. E eu uso só a mulher do Google também, aqui entre aspas. Muito pouco eu uso o OK Google pra pesquisar alguma coisa, só quando eu realmente tô querendo ganhar tempo ali, eu tô digitando alguma coisa, mando pesquisar, mas muito pouco. Porque essa frase do Júnior, não dá confiança pra robô, é sempre bom lembrar disso também. Mas e aí, Jay, você pessoalmente, assim, provavelmente você já tinha visto esse problema aí muito antes, né? E no seu dia a dia, você usa alguma das assistentes? Não, eu não uso. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica. Eu sou zero tecnológica. Tanto que eu tive que aprender a usar o Windows pra fazer podcast, porque eu só usava Linux, que era o que dava pra minha faculdade. Então... mas o Linux a pessoa é mais... Eu acho que a pessoa tem que ser mais tecnológica no Linux, que aí tem que saber os paranauê lá, não é? Então, é que eu preciso... Depende da versão. É porque assim, eu preciso programar. Muito. Eu preciso programar em 3 línguas diferentes durante a faculdade. Precisei. Eita! Pois é. Daí era mais... tipo, o Linux, além dele ser bem mais leve, ele já facilita eu poder programar nessas outras línguas, né? Ele já é uma interface que usa programação, tudo pra fazer nele, você tem que ir lá na central e fazer. Então, eu não era uma pessoa muito tecnológica até ter que começar a fazer um monte de coisa no computador. Daí agora, de fato, como eu nunca fui da parte da programação mesmo, eu sempre fui mais ou da educação ou teórico. Eu sempre sentava e escrevia no papel, né? Então, daí agora que eu comecei a entrar mais nesse mundinho tecnológico. E aí falando sobre essa questão do dia a dia, das assistentes estarem aí o tempo todo agora, né? É difícil a gente traçar aqui um momento que isso ficou popular. Eu acho que ainda não é popular, de fato, né? Porque, por exemplo, a Alexa aí, a Ju falou, tá caro, né? A Amazon fica querendo, mas não, calma lá, não é bem assim. É tudo mas muito a gente caro, vê né? É tudo, eu acho. Sim. Eu acho, Rafa, que tá naquela fase em que a tecnologia ela é conhecida, mas ela ainda não é acessível, entende? Ela não Com popularizou, certeza. exatamente, Eu porque até tá cara pra conheço caramba. pessoas que têm, mas Exato. não é todo mundo, não é tipo um smartphone. Isso. Mas um dia é bem Será, possível né? que Pode ser, chegue nesse nível. A gente já tem um pouco no GPS, né? O GPS Sim. já é uma coisa constante, principalmente quem pega, por exemplo, o Uber, caso você não tenha carro, né? Quem pega Uber e etc. Então, eu acho que já tá começando a entranhar, sim. Sim, e eu acho que, ainda que não esteja totalmente acessível, é uma tendência que já meio que solidificou, né? Porque a partir das assistentes já se criam outros produtos que dependem das assistentes. A gente já sabe que aqueles robô aspirador, né, robô que acende a luz, e tudo isso fica interligado a essa assistente principal, que vai ser a governanta da casa, entre aspas, muitas aspas. Então é uma coisa que essa tendência tá puxando forte. E aí, como eu disse, né, a gente não sabe onde é que começou muito bem, mas já tá aí. É um futuro que a gente não sabia se chegou de fato, né? Como ia chegar, porque tinha muitas... Na ficção mesmo, né? A gente vê muita coisa prometida para o futuro, mas eu acho que essa de assistentes, assim, de voz principalmente, não era tão divulgado, né? Mas vamos já pegar para esse cerne principal aqui, que é a questão principal, né? O problema que surge com isso. Porque tecnologia tá aí para ajudar a humanidade, Ju. A questão é essa. Já chama a Ju pra briga, né? Calma.
Mas a questão é essa, a gente quer coisa fácil, a gente quer... A humanidade, eu não tô falando de mim, né? A humanidade quer ser o futuro do Wall-E, você sabe, né? Sentado, na cadeirinha, comendo, vendo as coisas e dando comando de voz. E a ideia do assistente virtual é essa, né? De facilitar a sua vida. Então você dá um comando ali, ela resolve pra você aquela situação rotineira, né? Por enquanto tá mais nessas coisas de rotina, de agendar coisa, apagar a luz, ver a agenda. Eu até tive... Tem um amigo meu que deu uma Alexa pra mãe dele, porque ela tinha dificuldade de mudar o vídeo do YouTube no celular enquanto ela lavava a louça. Então agora ela pode continuar lavando a louça e falando, Alexa, toca isso aqui pra mim. E continua lá. E é isso. É interessante isso. Olha só, tá vendo? É um motivo bem bobinho, mas eu achei muito, muito bacana, assim, da parte dele. Eu acho que não é nem só isso, né? Imagina se você tem uma avó, né, que ela tá tentando se integrar na tecnologia agora. Se você tem uma Alexa pra te ajudar, eu acho que até economiza muitos caminhos, né? Se torna mais rápido. Achei bem interessante. Gostei bastante. Exato. Eu achei muito fofo da parte dele. E é uma questão... São questões bem rotineiras. Ajuda-se bem isso, porque eu ia falar alguma coisa mais pra frente que era o contrário, sabe, Ju? Que eu acho que é o pessoal mais jovem, né? Não sei quão jovem, mas o pessoal que já tá com o celular desde criança, eles vão ter uma relação com essas coisas de comando de voz e assistente muito mais próxima do que a gente tem, né? Porque como a gente viu nascer, entre aspas, a gente ainda fica meio assim de conversar com robô, né, Júnior? Esquisito. Mas a galera já deve achar, não, isso aqui celular é assim mesmo, é o default, é o padrão, e vem com essas vozinhas aqui interessantes. E aí, qual que é o meu ponto com tudo isso? Que a primeira discussão que eu acho que a gente pode ter aqui é essa função mesmo, né? É uma função que está sendo já, como eu disse, a tendência está puxando forte e a gente não tem como mais voltar atrás. Esse negócio de casa inteligente, né? Se conectar tudo. A gente provavelmente vai chegar aí em algum futuro próximo em que isso vai ser... sim, solidificado e aí acessível para todo mundo, porque é onde a tecnologia está arrumando. E aí, que a gente está colocando em questionamento aqui, é que esse termo assistente, e aí coincidentemente todas essas vozes serem femininas, né, porque não são mulheres, tem que lembrar isso também, às vezes a gente fala brincando, mas são vozes femininas, o que isso fica indicando, o que está implícito? Aí eu vou pedir, o que será? Né? Por que será? Vou pedir às mulheres da mesa, obviamente, para falar porque elas têm voz e espaço de fala aqui. Porque é uma coisa que só tá refletindo, apesar de estar construindo futuros, né, Jô? Tá refletindo muito passado. Com certeza. Eu vou deixar aqui a Jay falar, nossa convidada, dar o espaço para ela, porque, né, eu bato nessa tecla aqui quase toda semana. Então lá vai eu bater nessa tecla de novo, né? Porque eu sou igualzinho. Bate! Mas enfim, a gente já sabe, né? Assistente são as localizações que mais se encontram mulheres, né? São os espaços que mais se encontram mulheres, como secretárias, basicamente de serventia, né? Eu tava lendo algumas pesquisas. A Google, a Apple, né, porque a Siri também é uma mulher, eles fazem pesquisas do consumidor para ver com que eles se sentem mais à vontade, né, porque eles estão tentando servir o consumidor. Então eu tava vendo essas pesquisas e entre homens e mulheres eles se sentem mais confortáveis quando eles recebem informações, entre muitas aspas, né, comandos de mulheres, eles se sentem mais confortáveis. Ao passo que quando você tem informações mais técnicas, geralmente são homens que dão, eles se sentem mais confortáveis de ouvir homens dando esse tipo de comando. Então a gente já tá aí estabelecido o sexismo, né? Mulher é de serventia e homem, ele é de tá ali, é um pouco mais técnico, ele é um pouco mais, entre muitas aspas, sábio. E é muito isso que acontece. Eu traço muito paralelo com a minha vida dentro da física, né? Na minha faculdade, entram 150 alunos, que é o cursão, é o curso 51, e entram 150 alunos. No meu ano, 2014, que foi o ano anterior à engenharia física,
onde só tinha física, matemática, física médica e um monte de outras físicas, eu só conheci 5 mulheres, contando comigo. Uau. Entendeu? Olha só. Então, E tem muito isso, né, o Jay, aí só puxando uma coisa mais popular, mas que com certeza tá interligado, que é, não, mulher não faz curso de matemática, não faz engenharia, né, aquelas coisas. Então já começa a gente puxar essas linhas, mas pode continuar. Porque quando você vai ver um curso de pedagogia, eu não tô falando que, tipo, curso de pedagogia é pra mulher e curso de física é pra homem. Eu estou falando que é isso que acontece, entendeu? Nos cursos de pedagogia, você vê uma porcentagem muito grande de mulheres e quase homem nenhum. Por quê? Porque antigamente, eu tava lendo a biografia da Amy Noether, que é uma matemática, que é alemã, ela era judia, e ela passou por muitos anos sendo professora da universidade da onde ela morava, lá na Alemanha, e ela nunca recebeu salário porque mulher não podia ter esse posto. Então ela estava ali como convidada, ela queria exercer, ela foi basicamente a mãe da matemática abstrata, e ela nunca foi remunerada por isso, entendeu? E ela só... Caramba. Exatamente. Então, o que acontece? É legal a biografia dela, é triste, claro, mas... essa é a história das mulheres no nosso mundo. Ela é muito boa com conceitos abstratos, só que ela teve educação clássica de mulheres de famílias tradicionais. Então ela aprendeu francês, piano e inglês. Então ela foi direcionada para a escola da Bavária, para meninas da escola das Bavárias, para ela dar aula. Só que o pai dela era matemático e ela gostava muito. Na realidade, a família é composta por matemáticos. Os 4 filhos que eles tiveram foram matemáticos. E ela falou assim, putz, eu não quero seguir essa linha, eu não quero ser professora, eu não quero só servir, né? Ou você tinha a escolha de ser professora de línguas, francês e inglês, ou você virava uma dona de casa e se casava com alguém. Você servia. Então, ela desafiou tudo isso para ser, na verdade, muitas teorias da física. Se a gente descobriu o bóson de Higgs foi por causa da Amy Noether, e ela nunca recebeu remuneração por isso. Então, quando a gente pensa em mulher, a gente pensa em professora de ensinos iniciais, assistentes, secretárias, e nunca uma pessoa, por exemplo, vou trazer pra mim, né? Tudo bem que eu sou da área da educação, eu amo educação de paixão, mas de 150 pessoas que entraram no meu curso de física, eu só conheci 5 mulheres. Pois é. Ô, Jay. E você... Desculpa. Vai, pode ir. É só pra ver se é um padrão. Você teve formatura? Oi? Já risada, já... Então, do meu ano... Não, é porque assim... Não, é porque do meu ano, eu sou do ano de 2014 e me formei começo desse ano. Do meu ano, só se formou eu e mais 2 pessoas. O total de alunos que se formaram esse semestre passado foram 17 alunos. E do meu ano só 2. Então... Aquela formatura fatorial, né? A gente não tem formatura, tá? É só colação de grau. Sei, a gente não exatamente. tem... A gente não tem festa, porque não tem como, não dá quórum. Não, porque eu ia falar exatamente isso, né? Porque assim... entra 150, forma 10. E 5 são mulheres. Não, 5 são mulheres, deixa eu ver. Do meu... formou eu e mais um menino. Eu era a única mulher. Ó, que louco. Quando você pergunta de formatura e a pessoa já começa a rir antes de responder. Física e matemática, cara, é só pra provocar. Você nem tem formatura, sabe. moleque? Conta aí, amiga internet, como é que tá a sua formatura, se é que sai, né? Nossa. Mas voltando aqui, uma coisa que a Jay falou, e é uma coisa que... Há quanto tempo a gente convive e nunca se toca, né? É isso. Você não... Existe secretário homem? Existe isso? A gente... É uma coisa que... É muito né? raro, mas existe. É raro. Existe babá homem? Existe, sei lá, essas profissões assim, como a Jay citou bem, que são mais ligadas à serventia, entre aspas, a ajudar, né, a ficar à disposição. Quantos homens estão nessas profissões, né? E eu vou mais é uma além. coisa que é reflexo. Eu consigo ir até mais além, que é a parte que é isso daí as pessoas realmente não imaginam. Vocês já repararam que quando a gente fala de serial killer, a gente fala de homens e não de mulheres? Não é porque não existiu mulher, não, tá? Existiu pra caralho
cacete. Tem mulher serial killer a dar rodo. Que matava criança, inclusive. Mas a gente sempre vê... Mérito não é. Pois Bom é, saber, porque, deixa eu anotar aqui. Porque a gente sempre vê a mulher como aquela figura maternal que cuida, que acolhe, que tá ali pra sempre trazer o bem, etc. Só que assim, mulher é ser humano igual, entendeu? É tudo ser humano, tá tudo no mesmo balaio. E a gente Pro bem e pro mal, né, Jay? Exatamente. E a gente acaba, por causa dessa... Desde a história de que o mundo é mundo, de que as mulheres estão aí, elas são angelicais e estão pra servir. Na verdade, não é nada disso. É complicado porque elas são angelicais, são pra servir, mas também são a raiz de todo mal, né? Exato. Impressionante. Não, e é bom da gente Na nossa fazer... cultura, diga-se de passagem, tá, Jô? Nem sempre. Sim, não, eu mas sei. é bom, Tô falando Júlio, daqui do nosso ponto de vista. Nosso mundinho, né? Não, e só pra ligar nisso daí, é bom porque... E é bom forçar essa pergunta direta, né? Você conhece algum babá homem? É igual aquela coisa do teste do pescoço, enfim. Que a gente tem que fazer aí sempre, porque... Teste do como a pescoço. Jay... Tem a menor ideia do que o Rafa tá falando, velho. O que é um teste Não, de pescoço? não. Que desespero que me deu aqui teste do agora. Ainda bem que a Jô pescoço perguntou. é mais relacionado à comunidade Drogas, negra. tá. Não, olha lá, tudo errado. Tá vendo? Sei lá. Eu já vi falar nisso, Jô. Teste de pescoço? Deixa eu explicar. Isso é droga. Antes de você falar, ó, calma. Ah, É quando você chega em algum lugar e aí você dá uma rodada de pescoço e vê quantas pessoas negras tem naquele lugar. Se você tiver em algum lugar tá. que é mais marginalizado, vai Sim. ter muita gente negra. Se você tiver em algum lugar mais privilegiado, mais, né, bem quisto, vai ter pouca gente negra. É um Não, teste bem comum nesse tipo, mas eu não conhecia com esse nome, Nem mas eu, é verdade. algo que de uns anos pra cá eu comecei a fazer e realmente é algo que incomoda bastante. Pois é. Porque falta espaço pra pessoas negras e minorias em geral, né? e aí você vê onde é que ela tá, o que ela tá fazendo, Uhum. né? Exato. Pra ver como é essa disparidade. E isso também, né? Voltando, é bom a gente fazer essa forçada, né? De questionar, porque eu sempre falo aqui, homem é idiota, né? Porque a pesquisa, a Jay citou no começo, por que eles usam, as empresas, né? Decidem por vozes femininas? E eles falam, não, a gente fez pesquisa de mercado e o pessoal acha essa voz mais agradável, mais confortante, tá? Mas aonde que vem, né? Então a gente tem que forçar essa pergunta. Eu posso achar, sim, uma voz feminina mais confortante, mais agradável pra mim, mas não custa questionar, né? Por que você acha isso sempre? É uma coisa que a gente tem que sempre estar atento. Mas continuando, porque não é só essa questão, porque a gente está vendo aqui que isso é feito já de um reflexo aí, a Jay já citou muito bem, de essas posições, papéis na sociedade, né, muito demarcados. Mas a gente tem que lembrar que as assistentes virtuais são o futuro, é para onde a gente vai. E aí, qual que é o grande problema disso? Como a gente está selecionando com elas, né? Tem muitos casos aqui, a produção colocou na pauta, Ju, de assistentes virtuais que são assediados. Olha a mente! Eu li a pauta, tá? Eu acessei Não. todos os links, ok? Produção, Parabéns. que fique registrado aqui. Inclusive, parabéns mesmo, porque a produção apelou, né? Eu Tinha só link não pra abri caralho uma nesse delas trailer. porque precisava de... Eu não vi tinha todos, paywall. Aí eu falei, não, deixa quieto. Deixa quieto. Mas parabéns pela produção. Parabéns pra Ju que leu a pauta. Não sei porquê. Aí não, produção. Parabéns. Parabéns à produção, mas pela sua enfim. disposição. E a Jo é heroína, né? Estátua. Exato. Essa questão de assédio a assistentes virtuais é uma coisa que Rafael, acho bizarrice total. Porque, teoricamente, você sabe que aquilo não é uma pessoa, né? Aí você vai lá assediar, pedir pra Lu do Magazine Luiza mandar nudes. E aí, Júnior, o que deu errado na humanidade? Ô, Rafa, é o mesmo cara que compra uma boneca inflável, tá ligado? O cara que consome sei lá, pornografia em excesso. Sexualidade é um trem complicado, sabe? Assim, mas pedir nude pra um assistente virtual tá um pouco fora. Me assusta um pouco. Mas eu
acho que tem muito a ver com esse papel que a gente tá dizendo, sabe? De eita, não vai sair não. Subserviência, ótimo, melhor ainda. Submissão, que a gente atribui à mulher, né? E aí o cara transfere isso para um assistente virtual que sequer existe, né? Assustador, né? Porque, como a Ju falou, a Jay falou, reflete muito bem, né? A sociedade que nós estamos imersos e como que ainda cabe muito mudar, né, esse papel que a gente atribui à mulher no nosso imaginário. Exatamente, colocando ainda mais um insumo nessa discussão para a Jo e para a Jay comentar. Pesquisa aponta que mulheres são mais gentis com as assistentes virtuais. Por que será, né? Sororidade. Idiota, eu já falei. Ai, olha, eu vou partir de um ponto de que eu não... É assim, eu me rodeio muito de coisas que mulheres produzem. Porque a partir do momento que eu entrei na física, isso abriu muito meu olho, né? Foi muito chocante pra mim. A minha história de ser mulher dentro de uma área que só tem homens, primeiro. Eu precisava me impor, eu precisava ser agressiva, eu precisava ser incisiva, que são todas características masculinas, né? Eu não podia ser, tipo, fofinha, minha voz já é mais docinho, então parece que você tá falando com uma criança, parece que eu não vou morder sua canela, porque eu sou baixinha, mas enfim. É sempre tipo, ai, que meiguinha, que bonitinha, tralalá, nunca vai conseguir fazer física, você precisa se impor mais, tralalá, não sei o quê. Então são características masculinas. Então a partir de um princípio de que eu fui me rodeando de mulheres, eu só me sentia confortável com podcasts que mulheres produziam, que tinham mulheres falando. Eu, particularmente, não consigo ouvir podcast onde só tem homem. 3 homens pra mim já não dá mais, eu não consigo ouvir, não consigo entender o que eles estão falando, não rola pra mim. Livros também, eu comecei a selecionar muitos livros que eu leio, principalmente da ficção científica, que tem um total de 0 representatividade. Quando você tá ali em 1890, 1900, é complexo. Então, eu parti de um lugar que só era mulheres, né? Mulheres. Então, quando eu, por exemplo, a Jo falou sobre o Google Tradutor, né? Que você ouve o que a pessoa tá falando. Impressionantemente, o meu é masculino, ele não é feminino. Eu não sei se eu mudei, eu não sei o que aconteceu, mas ele é masculino. Eu não sei se é porque eu pesquiso muita coisa em alemão e é um homem que fala pra mim. Então... Mas, gente, eu nem sabia que dava pra mudar. Nem eu sabia também. Mas eu acho que eu não uso só o da Google, eu uso uns outros. Eu, tipo, procuro nome e coloco pronunciation, sabe? Dele me leva pra uns sites diferentes. Geralmente é homem. Então, e foi aí que eu me toquei desse negócio de só ser mulher que fala, você acredita? Foi quando eu percebi o oposto. Mas isso porque eu me rodeio muito mais de mulheres. Então, eu fico impressionada quando um cara não percebe isso, entendeu? Por que é só mulher sendo que ele é homem? Então eu fico meio que tipo, poxa, mas tá na sua cara. Assim como aconteceu comigo quando um homem começou a falar. Então eu fico me perguntando se... Será que as pessoas, elas percebem e elas só ignoram? E aí, não querendo responder por todos os homens, que aí eu vou me ferrar, obviamente, né? Mas é uma coisa que é por isso que a gente tem que, às vezes, né, fazer uns episódios mais diretos, assim, porque é uma coisa que a gente sabe que a desconstrução é algo constante e são muitas coisas bem óbvias que a gente não percebe até chegar alguém e falar, cara, você viu isso daqui? Você tem certeza que você tá vendo isso daqui direito? E isso daqui é uma coisa que e aí as pesquisas mostram aqui, vou trazer também um relatório que a própria Unesco fez e já apontando alguns problemas dessa construção das assistentes virtuais, né? Porque é uma coisa que está construindo o futuro. Como eu disse, né? As próximas gerações já vão ter isso meio que nativo. Então, como é que vai ser essas relações, né? Isso mas que... Só entrando de carrinho aqui, você falou vai lá. das pesquisas apontam... É claro que as pesquisas vão apontar isso, porque é um negócio que já está dentro da nossa construção social, né? De que mulheres têm esse papel subserviente. Então, porque aí é a desculpa
do apontar. cara do dinheiro, né, Ju? Porque o cara, eu só fiz isso aqui porque as pessoas querem isso, né? Então. E aí fica repetindo o ciclo. Vai pro futuro, mas continua no passado, né? Aí depois Vamos não renovar sabe isso como aí. é que chega nessa situação. Pois é, exatamente. E essa outra pesquisa, só queria falar um pouquinho dessa outra pesquisa aqui, que você vê, é um negócio bobo, né? Mas mulheres são mais gentis com assistentes virtuais. Aí tá basicamente descrevendo que os caras, né, os homens, eles não agradecem, não falam por favor, enquanto quase 100% das mulheres que utilizam essas assistentes fazem isso. Então, mas um isso comportamento super reflexo, básico. É um reflexo de comportamento corriqueiro, né? Pois não é exclusividade das assistentes virtuais. Uhum. Mas então, Jô, aqui que eu fico, caraca, né? Assistente. Porque a gente já sabe, é uma assistente virtual, não é uma pessoa. E mesmo assim, e talvez isso dá mais coragem, né, para alguns homens de assumir esse modo babaca extreme, né? Porque a própria pesquisa da ONU aqui tem algumas coisas que apontam que as assistentes deveriam ser mais incisivas ou a programação não está sendo feita da forma correta, né, Jay? Porque quem programa é homem. Exato. Então vão, peguem daí. Vai aí. Vai, Jay, brilha. É o meu grande problema, entendeu? Primeiro, eu acho que homem é mal educado, porque eu peço desculpas até pro meu cachorro, você entendeu? Bati um pouquinho, ups, desculpa, espirrou, saúde, essas coisas. Mas o que eu peço licença pros meus gatos, sabe? Exato, eu acho que independe se é assistente virtual ou não, a questão de educação. Pode ser que ela exista, pode ser que ela não exista. É a mesma coisa de quando você tá de carro e você dá seta e não tem ninguém do seu lado. Você dá seta porque você tem que dar seta, ponto, acabou. Mas o meu grande problema é a gente ter que dar características que são masculinas para as mulheres para que elas tenham algum tipo de respeito, para que elas se imponham. Esse é o meu grande problema. Por exemplo, você não pode ter uma princesa e ela ser super foda. A gente tem agora eu não sei se pode falar palavrão, perdão. Pode. A gente tem agora a Frozen. Frozen é um grande exemplo, também é um grande exemplo também de da parte da masculinidade tóxica, que não tem mais aquela masculinidade tóxica num desenho, né? Mas você pode ser a Anna toda fofinha, mas você continua sendo foda, e você pode ser a Elsa, que é guerreira, que ela é loucona, cheia de poder, os caralho a 4, e continua sendo maravilhosa, você entendeu? Então você não necessariamente precisa se impor o tempo inteiro, ter características tipo boss girl, sabe? Ser aquela mandona, porque eu não preciso. Eu sou uma pessoa extremamente sensível. Eu primeiro choro por qualquer coisa. Eu choro rindo, eu choro quando eu tô com raiva, eu choro quando eu tô feliz, e eu sempre fui me abraça, muito... Jay. Eu sempre fui muito, tipo, entre aspas, renegada. Ai, você só chora. Nossa, como você é chorona. Isso você não pode, as pessoas não vão dar credibilidade nos seus sentimentos. Eu não preciso que as pessoas tenham credibilidade nos meus sentimentos. Elas só precisam me respeitar. Independente se eu choro ou não. Independente se minha voz é doce ou não. Independente se eu me visto como uma princesa ou como uma guerreira. Você tá entendendo? Eu não preciso ter características masculinas para as pessoas me respeitarem. As pessoas precisam respeitar qualquer tipo de característica, entendeu? Homem, mulher, não homem, não mulher, tanto faz. Eu não preciso de certas características pra eu existir e ser respeitado. Então, não é porque as nossas assistentes sociais são mulheres que elas precisam se impor para não serem assediadas. Você só não tem que assediar, seu filho da mãe. Fique na sua. Não é pra fazer isso. Isso é errado. A gente vive numa sociedade da qual existem regras. Por favor, respeite-as para que todo mundo viva bem. Mas não, a galera acha que elas têm o direito. Você não tem o direito. Ninguém tem esse direito. Então, pra mim, não. Entendeu? Esses estudos, o capitalismo é uma droga, né? Porque, os nossos clientes... Agora o Júnior gostou, né, Júnior? Os nossos clientes, eles preferem. Mas você tá perpetuando, foi como a Jo falou, você tá perpetuando uma coisa de que parece que a gente nunca vai sair dela, que é o sexismo. A gente precisa mudar essa visão. Assim como, por exemplo, até mulheres, logicamente, são feministas, elas precisam ser. Às vezes a gente acaba reproduzindo algum tipo de machismo. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela é machista e vivemos um patriarcado. Acontece. Agora, quando você não coloca
coloca isso, não mostra isso pras pessoas, pra plantar uma sementinha da discórdia na cabeça delas e fazer com que elas pensem, isso nunca vai mudar. Então, por isso que pesquisa da Google, pesquisa da Apple, que só quer dinheiro, pra mim não vale porcaria nenhuma. Sensacional. Eu queria só pontuar aqui que uma das facetas do machismo que tá tão arraigada nas nossas raízes é isso que você falou, Jay, de características masculinas e características femininas. As pessoas têm características. Ponto. Aí a gente que coloca essa carga dada nossa construção social, e já passou da hora da gente parar e olhar isso daí como características humanas que a gente decidiu de uma hora para outra falar que era isso. E são coisas muito nossas, porque se você pega, por exemplo, sei lá, no Japão, homens que são considerados atraentes para as mulheres, eles são mais delicados, eles são mais sensíveis, e são características que aqui pra gente são consideradas femininas, né? Então, eu acho que não importa se você é homem, se é mulher, suas características são suas. Exatamente, a gente tem que parar de envelopar isso, né? Mas a Jo... eu tô confundindo Jay com Joe. Joe e Jay. Fazer uma dupla. A gente tem que fazer uma dupla. Júnior. Tem que fazer a dupla de K-pop agora. A dupla não, o conjunto é Jay, Joe e Ju. É isso. K-pop é bom que pode colocar 57 pessoas que tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas ainda eu vou pedir pra Jay comentar mais uma coisa que ela tocou ali no início, mas ela não abordou, acabou indo para um outro ponto, mas é tão importante e necessário quanto, porque nesse relatório da ONU aqui, ele traz um exemplo muito escroto, né? Que é o seguinte, se você chegar na SIG e falar slut, que na verdade não, né? Traduzindo seria vadia, ela responde algo parecido como: eu ficaria envergonhada se eu pudesse. E isso não é uma resposta negativa, né? Você meio que tá falando, olha, foi até legal, né? Eu ficaria envergonhada. Como assim? E a ONU tem que falar, gente, nas empresas, né? Isso aqui tá errado e tal. E chega nas empresas, as caras, não sabia. Por quê, Jay? Você apontou muito bem. Não tem mulheres lá programando, né? Isso é um gap sinistro. Fala um pouquinho mais, inclusive com as suas pesquisas você consegue ver claramente, né? Então, é que daí foi assim que nasceu o meu projeto de mestrado. O meu projeto de mestrado, ele é sobre a influência das mulheres na ficção científica no ensino de física. O que aconteceu eu não trabalho com a física convencional dentro da sala de aula. Primeiro, eu tenho a concepção de que ensinar física é um ato político. Você não precisa saber física naquele conceito só de fórmulas. Eu trabalho com física do cotidiano. A física, ela tá entranhada no seu dia a dia. Na geladeira, no fogão que você usa, na sua parede que esquenta durante o dia e deixa sua casa um forno, na hora que você for fazer um brigadeiro, por que você não pode usar o fogo lá em cima? Então eu trabalho com esse tipo de física. Eu não necessariamente jogo a fórmula na cara do meu aluno. Eu vou construindo toda essa narrativa dentro da realidade dele, né? Pra eu poder chegar numa expressão matemática, que é o que todo mundo chama de fórmula ou equação. Paulo Freire te mandou um beijão. Eu acho que só assim, né, eu consigo... É porque existe um estigma da física e da matemática, onde só pessoas inteligentes e que têm a inteligência matemática podem fazer matemática e física. E não é assim que funciona. Todo mundo pode fazer matemática e física, e não é só desse jeito que se faz ciência. Existem outros jeitos. E por isso que a gente tem que incluir todo mundo. Fora isso, existem outras, entre aspas, eu tô usando entre aspas toda hora, mas existem outras técnicas de você ensinar física. Uma delas é você usar ficção científica dentro da sala de aula. E eu achei isso sensacional, porque eu leio muito. Ler é quase... É cotidiano meu. Eu como lendo alguma coisa. Eu não tô sempre, no computador ou, sei lá, ouvindo podcast. Eu tô sempre com um livrinho lendo qualquer besteira, sabe? É uma coisa minha que eu tenho desde criança. E eu nunca tinha lido ficção científica. Eu saí do terror, do horror e da filosofia. Era o que eu lia
na maior parte das vezes. E daí, quando eu tive essa aula da educação sobre ficção científica no ensino de física, eu adorei. E eu já tava trabalhando com física do cotidiano, então eu falei assim, putz, vou incrementar isso nas minhas aulas. E fui atrás de artigos para eu poder aprender como utilizar, né? E daí, foi que eu me toquei que todos os artigos que eu lia só tinha contos e livros de homens. E não tinha muitas mulheres. E daí eu comecei a ficar incomodada porque eu já me sentia incomodada dentro da física como mulher. Eu já era tratada um pouco diferente, entendeu? Então, vendo isso, tipo, os pais da ficção científica, Asimov, que é um super assediador, Philip K. Dick, que é acusado de pedofilia, e o... É o K. Dick? Não. Ou é o Arthur C. Clarke, que é acusado de pedofilia. E o K. Dick, que é o melhorzinho. Gosto bastante dele. Não tem nada... não tem nada muito absurdo sobre ele. Daí, eu cheguei no artigo que é muito famoso, da década de 90, que é assim. Quem conta um conto soma um ponto. Utilização de ficção científica dentro da sala de aula. E um dos contos que tá indicado nesse artigo é um conto do Asimov, que é sobre um cientista que cria uma máquina perfeita para ele se relacionar. Essa máquina é uma mulher perfeita que ele pode se relacionar com ela. Daí eu falei assim, não, chega, não dá mais, eu não consigo mais. Não tem como. Eu lembrei daquele filme, Her. Eita, esse aí é outro, hein? Her, ele é, entre aspas, bonito, mas tem muita crítica, tem muita problemática naquele filme. Mas a questão cinemática e lírica dele é muito boa. Mas enfim, tô tentando não ser a chata do rolê. Mas a partir desse momento que eu vi esse conto de que ia usar na sala de aula, eu falei assim, não é possível. A maior parte das minhas salas, eu trabalhei em muitas escolas públicas no meu estágio, né? A maior parte das minhas salas é composta por meninas. Eu vou olhar os dados. Daí eu vi que tem várias pesquisas e a gente chega a uma conclusão que todas as salas de aula do Brasil, 52% são compostas de mulheres. Do ensino médio, tô falando isso do ensino médio, que é mais a minha área, né? Se você for olhar o Nobel da física, só 4 mulheres foram laureadas e apenas uma recebeu o prêmio sozinha. Todas as outras, o prêmio foi dividido com homens. E daí você vai vendo isso e você vai vendo... Eu cheguei também nos dados das Olimpíadas de Física e Matemática. Como as meninas ganham menos medalhas, ou como as meninas são menos incentivadas a participar das Olimpíadas, ou como o número de meninas cresceu, mas de repente foi declinando. Então eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Então eu fui correndo atrás do que tava acontecendo nas escolas e se isso refletia nas mulheres entrando nas ciências duras, como física, matemática e química, né? Porque biologia já é mais tem exatas, mas não é das ciências mais duras. E daí, o que acontece? Quando a gente trabalha esse tipo de técnica dentro da sala de aula para chamar a atenção dos alunos da parte da física, ou da química, ou da matemática, e uma menina não se sente confortável e não se sente representada e não vê uma personagem da qual ela se veja nela, ela não vai ter interesse. Ela não vai ter interesse por quê? Porque a ciência não é feita para mulher. A ciência ela é composta de homens feitas por homens. E daí eu falei assim, caraca, isso é um problema. Será que não existiu nenhuma mulher escrevendo ficção científica? E é óbvio que existiu, porque eu consegui fazer um paralelo, tipo, a gente tem o A.G. Wells, né, que ele escreveu O Homem Invisível, Guerra dos Mundos, que é super ficção científica e tem bastante coisa de física. Ao mesmo tempo, a gente tinha a Charlotte Perkins falando de distopias, tem um livro dela que se chama Terra das Mulheres, que é uma sociedade só feita de mulheres, onde todos os homens morreram e elas conseguiram sobreviver. É fácil. Exato. Fora que todo mundo fala dos pais da ficção científica, mas a gente tem a Mary Shelley com Frankenstein, da revolução da eletricidade, cara. E a gente só fala da Mary Shelley quando é pra falar de monstro, sendo que ela é total ficção científica. Quando a gente fala de Asimov, a gente tem a Ursula Le Guin falando de gênero. Ela tá falando de alienígena e falando de gênero, enquanto a gente tem o Asimov criando o robô de uma mulher perfeita.
perfeita. Então existia sim, e a gente não tá falando dessas mulheres. Então, qual é o impacto de eu começar a falar sobre mulheres na ficção científica, de livros que mulheres escreveram, ou de livros que tenham protagonistas femininas? O que será que pode acontecer dentro da minha sala de aula? Então, a gente é apagada em vários ângulos, em vários gêneros, em qualquer parte, entendeu? Então, Sim. É necessário a gente tá falando sobre isso. Eu acho muito necessário o que eu tô fazendo agora. Vai ser extremamente difícil porque não tem ninguém falando sobre isso por enquanto, da ficção científica, né? A gente tem mais a ficção científica escrita por mulheres mais recentemente, tipo a Octavia Butler, a gente tem um pouquinho da Margaret Atwood, mas a Margaret, ela tá escrevendo aí desde 1960, tá faz tempo escrevendo e ninguém nunca olha pra essa mulher, só agora. Então, é necessário. Mas só agora tá vindo em pauta por quê? Entendeu? E a gente precisa olhar muito mais. Não só... A gente tá falando das assistentes tecnológicas, né? Mas isso tá muito mais enraizado do que a gente pensa. Se a gente começa a olhar de fato pras coisas, a gente vê que o sexismo, ele tá lá. E a gente precisa quebrar com isso. E olha que a gente tá falando só do sexismo, né? Eu falei da Ursula Le Guin, que tratou de gênero. Imagina as pessoas transexuais que são basicamente apagadas da história. Então, é necessário falar sobre. E eu acho que eu falei demais, perdão, eu fico um pouco empolgada. Não, mas falou muito bem e... Não, ia só falar que você é convidada, você, né? Não. Foi convidada aqui pra falar. Mas Uai. pode cortar, viu, Exato. gente? Pode cortar pra poder encaminhar a pauta de vocês. Não vai cortar nada. Então, as mulheres são apagadas ao longo da história, em todas as áreas, mesmo sendo brilhantes. Eu queria só acrescentar a Charlotte Bronte também foi. Sim. Sim. Quando ela escreveu Jane Eyre, fez muito sucesso com Jane Eyre. E ela usou um pseudônimo. Acho que todas as irmãs usaram. E quando descobriram que eram as irmãs Bronte que tinham escrito aqueles livros, elas foram descreditadas e... É isso. Triste. Que triste, né, gente? É triste. É muito Eu triste. só vou amarrar porque a Jay falou muito bem como que começa, né? Começa na sala, quando a pessoa tá em formação ali e não vê um papel alcançável para ela, né? Não vê que ela pode, seja na ficção ou na realidade, não vê uma mulher ganhando um prêmio Nobel ou não vê uma história em que tem uma mulher que faça mais do que os papéis que a gente já conhece e tão estereotipados, né? E aí, no futuro dessa garota, ela não vai ter vontade de buscar isso, né? Porque Mas, ela Rafa, que já desiste logo ali. Fala. Mas é uma questão, cara, que tá assim, né, só pra... Porque aí, quando fala de educação, ensino fundamental, educação básica, ensino médio, é uma área que eu atuo, a fundação que eu trabalho, né, hoje tem um papel, assim, tem uma proposta, né, de incentivo à iniciação científica, e é um critério que a gente estabeleceu, entendeu? De estabelecer uma paridade entre os projetos de iniciação científica, até com bolsa, de ter uma paridade entre as meninas exatamente para incentivar e desconstruir essa ideia de que mulher não faz pesquisa, entende? Eu acho que tem muito esse papel da escola, das instituições, do próprio professor incentivar, né? Não ficar esperando, às vezes, eu vou convidar uma menina para desenvolver um projeto, né? Eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com um curso de informática. Menina programadora, menina que desenvolvedora, a gente tem que pôr pilha, sacou? Porque senão a gente vai só perpetuar, né? Ou ficar reclamando. Posso fazer uma pergunta capciosa? Quantos anos tem essa menina que você tá falando? É menina no sentido... no sentido carinhoso, porque são todos Entendi. adolescentes. Você falaria menina também? Não. Oi? Falo. Tá. Eu chamo os moleques tudo de menino. Moleque. Ou de coisa pior. Ou de coisa bem pior. Não, mas isso Não, é aí, porque Ju, também né? tem esse lado da gente ser diminuída, né? Aquela Não, menina Ju, mas lá. aí não. Eu chamo Mesmo menino, eu moleque, tendo meus guri. 30 e tantos anos, às vezes tem uma galera que me chama Ju. de menina. Eu falo, mas não gente, dá mais, pera né? lá. Já é elogio, pensa assim.
Quando fala menino, eu fico ruborizado, falo, valeu, irmão. No meu caso, não dá mais não. É que o menino pra gente já é estereotipado. Ele carrega... Sim, eu tô brincando, eu sei, tá bom, eu sei, entendi. Desculpa. Mas no meu caso, não, porque eu chamo todo mundo de moleque. Hashtag not all men, né, Júnior? Só voltando, isso aí que o Júnior falou é a parte da pesquisa da Jay, né? É deixar as coisas mais alcançáveis e atrativas, né? Tentar quebrar com essa roleta maligna que tá rodando aí desde sempre. Olha, mas vamos se encaminhar aqui, né? Cadê a produção? Que hora que tá aí, produção? Tá na hora, hein? Tá na hora, Jay, do nosso arremate final. A gente tricotou uma peça aqui deveras boa. Eu acho que a gente tocou nos pontos principais e no arremate final a gente vai pegar tudo isso e fazer uma conclusão, né? Trabalho, a Jay... eu não sei falar Jay, Joe e Júnior no mesmo podcast, hein? Desculpa aí a internet. Mas a Jay tá fazendo um trabalho, aí tem lá a conclusão final, né? Aquela coisa. É isso que a gente vai fazer aqui agora, sobre tudo que a gente falou e o que faltou, inclusive. Quem quer começar? Deixa eu começar, porque as mulheres têm que ficar aqui por último para a palavra final ser ouvida. No meu caso aqui, Júnior, Joe e Jay, eu só quero falar o seguinte, essa coisa de... que a gente não nota, né, que tá no nosso dia a dia, e principalmente quando a gente vai subindo a escadinha maligna ali dos privilégios, a pessoa que tá lá em cima quase que não vê nada, né, porque não atinge ela, a gente tem que ser confrontado, e quando não confrontado, o mínimo que espera-se da pessoa é um questionamento, né, é isso, por que não tem secretário homem, por que eu nunca vi isso? E aí, quando você começa a fazer essa pergunta, você já vai começar a achar as pessoas que talvez tenham essa resposta. E aí, infelizmente, você vai seguir um caminho bom. E aí, sobre especificamente as assistentes virtuais, eu fico... eu não coloquei aqui, a gente não tocou muito, mas já tem muitas ações da ONU, da Unesco Mulheres, contra essas respostas passivas, contra a forma que está sendo feito, porque é óbvio que não é o ideal. Mas o ideal a gente ainda não sabe, porque ele está sendo construído. E o que está sendo construído vai ser o nosso futuro. Então talvez é uma coisa que a gente tem que dar mais atenção, né? Porque é uma coisa que já vai ser nativa daqui pra frente, e ninguém quer ver um cara assediando a mulher do Google, né? Falando, você nem é qualquer minha puta, mulher. Esse tipo de coisa. Exato, porque se ele tiver uma assistente virtual que tá sempre ali respondendo e fazendo tudo isso com ela, ele acha que toda mulher é assim, né? E aí é fim do mundo. Então talvez é uma coisa que a gente não dá tanta atenção, mas talvez tenha que dar mais. E pro nosso papel aqui, eu vou deixar já a linha pro Júnior, fazer o mínimo, que é a nossa obrigação, né, Júnior? É ceder o espaço, que tá dando tudo errado desde não 2021 anos só, né? O Júnior fala, quer que eu conte o ano da Terra? Eu não sei quantos anos a Terra tem. Mas vários bilhões de anos aí. Vai lá, Júnior, pega essa linha. Não, Rafa, concordo muito contigo. Só com uma questão, assim, a gente sabe... Pelo menos a gente vislumbra o que é o ideal, né? O ideal está sendo construído, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente quer chegar numa paridade, quer chegar que essa ideia de que algumas coisas que a gente considera privilégio, que não são porque são direitos, entendeu? Elas não sejam vistas como privilégio, porque boa parte do que a gente chama de privilégio são direitos negados, entende? Então, essa igualdade, essa isonomia é o ideal. E a gente sabe que é isso que a gente quer, né? Para que os espaços sejam compartilhados, para que não haja esse preconceito, né? E a manutenção de algumas situações que criam essa desigualdade, né? A gente reforça o valor da diferença, mas a desigualdade ela realmente prejudica o desenvolvimento do ser humano. Ela cria esses obstáculos que às vezes se tornam insuperáveis diante da permanência, né? Uma menina, uma mulher que não se entende quanto cientista, que acha que ela não pode ser cientista, é uma perda geral, né? E principalmente para ela, que se coloca nessa situação às vezes de não perceber que ela pode ser o que ela quiser. E aí, eu esqueci de falar isso no início, hein, Jô? A gente já entrou aqui numa discussão avançada, mas faço sempre aqui um dos melhores episódios do Tricotando número 30, se eu não me engano, que foi com a nossa amiga Elo Rigueto,
como o feminismo pode mudar o mundo para melhor. É o que a gente quer, né? Recomendo demais. Se você já ouviu, ouve lá de novo, porque é sempre importante. Pega aí, Joalinha. Inclusive, a Jo estreou lá no episódio. Eu ia falar, foi meu debut na podosfera. Primeiro ever, já cheguei chutando o Júnior, mas tem essa marca, Mas tá tudo bem, né, Júnior? Te amo, né, Ju? Foto sua. Ó, senti. Alguém pegou, Depois colocou o dedinho na ferida e rodou. Não é? Eu apanho muito nesse podcast, sabe, Jay? Tadinho. Pronto. Tadinho. Até perdi o fio da meada aqui. Pois é, a consciência faz isso com o ser humano. Pronto. Que isso? Nossa. A mágoa é profunda, irmão. Chora. Ai, não, eu acho que, putz, tem tanta coisa a ser desconstruída e reconstruída ainda. Recentemente, muito recentemente, a gente tá gravando o podcast num dia. Ontem, a gente teve uma triste notícia aí no mundo dos games e tal, que teve uma moça que foi brutalmente assassinada, porque um cara simplesmente não aceitava, ele não gostava de mulheres, né? Então é a misoginia que tá já enfiada na gente desde sempre, e isso acaba às vezes sendo exacerbado de uma forma ou de outra, e isso eu achei, assim, dentro do nosso assunto de hoje, fazia bastante sentido, porque é sempre o machismo sendo reproduzido e ninguém para pra olhar isso. O pessoal culpa os games que são violentos, ou culpa, sei lá, qualquer coisa, menos parar e olhar pra si e falar, nossa, cara, isso realmente tá errado, né? E fica buscando subterfúgios. Então, tem muita coisa ainda a ser trabalhada na questão não só de assistentes virtuais. Eu acho que assistente virtual é um reflexo desse machismo que tá com a gente, né? Infelizmente ainda. Então, tem muito chão pela frente, mas, assim, a gente consegue ver que tem coisa sendo feita, os passos que estão sendo dados são muito pequenos, mas estão sendo dados e isso é importante. A caminhada é muito longa, né? Uhum. Tão longa quanto toda a pesquisa da Jay, ou mais até, né, Jay? Pega essa linha aí e faz um arremate final sobre tudo que a gente falou, ou o que faltou falar, importante, né? Eu só peço que vocês não desistam de suas garotas e de suas meninas, porque foi uma experiência, falando da minha experiência, foi muito difícil fazer a faculdade de física. Como mulher, eu pensei em desistir várias vezes, além de ser um curso difícil também, né? Não tirando o mérito de que é pesado o curso. Eu não me via, eu não me reconhecia dentro da física, eu não me via fazendo nada com a física, eu tentei desistir várias vezes, mas não desistiram de mim, inclusive professoras da física, que falavam pra mim que era possível e que valia a pena continuar. Então, por favor, instiguem suas garotas, deem livros que falem de cientistas para elas, deem livros que tenham representatividade feminina, mostrem Alien para elas, porque a Ripley é fantástica, é uma das primeiras. Sim! é a primeira protagonista feminina da ficção científica no cinema. E a história dela tem umas caidinhas, mas é uma história fantástica que vale a pena toda menina assistir. Tem a Uhura no Star Trek, né? Exatamente. Mas aí não era no cinema, era em série. Mas sim, a Ripley realmente, meu Deus, que mulher foda. Exato. E pra coisas mais recentes, a gente também tem Aniquilação, né? Que eu esqueci o nome da doutora, mas ela também a jornada dela é muito interessante. E falando mais... E leia um livro que é mais legal do que a série. Exato. E mais uma aí pra vocês irem atrás, é claro, é A Chegada. Aquela ela não é nem da física, ela é da linguística. Isso é fenomenal com o que ela tá trabalhando. O conto também é fantástico. Então, sim, por favor, instiguem, mostrem
que garotas, elas podem fazer tanto quanto e até melhor que os homens, em todas as áreas que elas quiserem. E é isso, não desistam das garotas de vocês. Exato, é só procurar aí e fornecer a ajuda que for necessária aí, porque, né, estamos precisando urgente do matriarcado em Jô. Pô, passou da hora já. Internet, você que quer um matriarcado tanto quanto nós, manda e-mail aí no tricotandocast@gmail.com. E se não quiser, manda e-mail tricotandocast@gmail.com explicando por quê. Porque é importante. Quero motivos plausíveis. Manda no Instagram todas as suas personagens favoritas de ficção científica. Importante pra gente comentar aqui também. Manda aí se você troca ideia com a mulher do Google, a famosa, a Lu ou a... como é que é? A Alexa, qualquer uma delas aí. Como é que é essa relação aí? Tomara que esteja saudável, pelo menos, né? Conta tudo. tricotandocast@gmail.com, @tricotandocast, Facebook e Twitter. Ou melhor, Facebook, Instagram e Twitter, tricotando_cast. Difícil falar tudo isso agora. Bom, vamos para nosso encerramento aqui. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast. No encerramento, Júnior e Jô, a gente ainda tá confuso, né? A gente não acertou isso, a produção tá ficando um pouco impaciente com o Júnior, por exemplo, que não trouxe aí soluções. Tá cobrando, a Jô trouxe alguma solução, mas também já meio que não trouxe mais. Coisa interna aqui, Jay, fica tranquila, deixa que é confusão interna. Pode deixar. Eu achei que isso fosse o papel da produção, mas tudo bem. Opa! Atribuição, né, Júlio? Jô, se eu fosse você, eu não faria isso. Mas calma, vamos aqui primeiro. Primeiro eu quero só reforçar a hashtag O Podcast é Delas aí pro amigo internet procurar os outros episódios, a gente vai ter mais. E tem vários outros aí no Twitter, Instagram. Compartilhe esses episódios, mostra pra, como a Jay falou, mostra pra uma garota um tema que você sabe que ela gosta, que foi falado em algum episódio de podcast, vai que ela se interessa em fazer podcast, né? Muito bom isso. E a Jay, não sei se recebeu da produção, uma encomenda de indicação musical, hein, Jay? Você recebeu e se a produção te avisou? Sim, fui avisado. Você pode indicar. Ah, que bom. A produção tá trabalhando direito, viu, Jô? Júnior, vocês estão cobrando. Eu não faria isso. Perigoso. A gente vai encerrar, então, com essa indicação da Jay, mas não antes de agradecer a mestre Jay Dai por todas as palavras maravilhosas, ensinamentos. Vou pedir ela também, se ela tiver algum documento, alguma coisa fácil para compartilhar com a gente das várias citações que ela fez, né? E é legal quem quiser procurar. E, pô, Jay, né, só posso agradecer muito aqui o seu tempo. Se eu pudesse, eu pagava, mas não posso. Não, gente, eu que agradeço. Eu gosto muito de fazer isso. A cara então... de pau, senhoras e senhores. Não, eu que fico grata por vocês terem me chamado, me convidado. Muito feliz por vocês terem me escolhido hoje aqui. Ai, que ótimo. E lembrando, a Jay você encontra aí nas redes sociais, vai ter também o Twitter dela. É difícil de falar, não vou falar. É muito difícil, né, Jay? Mas tá lá no... Ai, desculpa, gente. É que eu tenho esse arroba desde que eu tava no ensino médio, desde quando o Twitter é Twitter. Eu fiz o Twitter, ficou Jean Grey Era mato, pra né? sempre. Daí eu não troquei mais, porque fica difícil, eu esqueço as coisas, daí eu deixei mesmo desse jeito. Tá no link aqui, mas você também acha a Jay no Mundo Freak, no intervalo de confiança, no Instagram dela, vai estar tudo fácil pra você na publicação desse episódio Maravigold. E aí, Jay, o que você vai deixar tocando aí nesse fim de noite ou de dia? Não sei quando a amiga internet tá escutando. Amiga internet, aquele beijo, hein? Eu vou deixar a indicação de uma música que se chama Cassiopeia, da Sarah Bareilles. Eu tenho até... Antes quando tava mais na época da pandemia, onde eu não tava trabalhando, eu destrinchei a música. Ela fala sobre supernovas e como supernovas
se tornam supernovas, como elas explodem. Então é uma música que ela tem uma licença poética maravilhosa, só que ela fala muito de astronomia, né? Porque eu trabalhei durante muito tempo no planetário, então eu gosto muito dessa parte da física, né? Da astronomia. Que interessante, Sensacional. gente. Não sabia. Olha só. Que a música Fiquei sobre astronomia. curiosaço só Bom. com isso. E já tô avisando a produção aqui, quando a gente for falar de planeta, pra chamar de novo aí, ó, astronomia, essas coisas. Signo também? Não, signo não. Astronomia. Ó, raça astrologia, moçando, velho. ó. Desculpa. Eu trabalho até hoje pro planetário aqui de Campinas. Eu prestei serviço pra eles agora, criação de áudios e podcasts pra eles. Então eu tô até esses tempos trabalhando com astronomia. Que massa. Vamos chamar assim, vamos discutir um episódio aí pra frente. Se a Terra é plana, é claro. Júnior, obrigado, hein? Desculpa aí. Valeu, Rafa. Valeu, Jô. Obrigado, amiga internet. E claro, muito obrigado, Jay. Valeu por participar. Eu que agradeço, galera. Valeu, Jô. É nóis. Opa, obrigada, Jay. Amei gravar com você. Ah, eu Obrigada, também. Ju. Obrigada, Rafa. Obrigada, Amiga Internet, mais uma vez e sempre. Aquele abraço, amigo internet. Até semana que vem. Tchau!